Você sabe o quanto você é rico em Jesus, amém? Você sabe disso, irmão? Posso? Posso, Charles? Então vamos. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo está falando de ministério. Ali ele mostra as características de um verdadeiro ministério e as qualidades de um verdadeiro ministro de Deus. Amém? Então, do capítulo 1 de 2 Coríntios ao capítulo 7, você vai encontrar. Irmão, porque não é porque segura o microfone ou porque usa um terno que ele é qualificado, um ministro de Deus, não. Então, Paulo já deixou para que você não seja enganado. Então, se você quer saber as qualidades verdadeiras vindo do próprio Cristo, de um ministro de Deus, está aqui nesses 7 capítulos. E as características verdadeiras de um ministro está nesses 7 capítulos. Amém? E Paulo continua falando de ministério, no capítulo 8 e 9. Só que esse é um outro serviço. Este é um outro ministério. Amém? É o ministério da oferta, do ofertar. Vamos lá então. E tem um detalhezinho, irmão. Paulo só pôde escrever sobre o ministério da oferta porque a primeira carta que ele escreveu, ele teve o resultado que ele queria dela. Amém? Se você for aí no capítulo 7, no versículo 11, você vai ver que o resultado que Paulo quis ter com a primeira carta aos Coríntios, ele recebeu ela. Vamos ler? Quem vai ler para nós? Vai aí, 2 Coríntios capítulo 7, começa aí no... Vamos começar no 8, para você entender. Paulo diz assim, ó: porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por um pouco de tempo. 9. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que vocês não sofressem o quê? Por nossa... Porque se Paulo tivesse ido até Coríntio, ele precisaria, irmão, entregar muitos ao diabo, para que o diabo destruísse a carne dele. Amém? Ele entregou só um para que o diabo consumisse a carne dele. Ele falou assim, então, eu não quis ir lá usar a minha autoridade para que vocês não tivessem prejuízo por minha causa. Eu mandei uma carta crendo que o próprio Deus ia produzir em vocês um arrependimento. E esse arrependimento, ele é genuíno. Aí Paulo continua, versículo 10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso. Quando vem de Deus, irmão, ele não produz remorso. Remorso, a pessoa chora, mas não há arrependimento. Ela continua praticando as mesmas coisas. Se ela odeia de novo. Se ela mata de novo. Se ela briga de novo. Mas quando vem o arrependimento de Deus, existe o abandono do pecado. Amém? Se Deus não der o arrependimento para você, amigo, você nunca vai se arrepender. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz a... Quando Deus traz tristeza, o arrependimento que produz na pessoa? Produz o quê? Que lindo, né? É diferente, irmão, quando Deus age na vida de alguém. Amém? A tristeza do mundo traz o quê? Sabe por quê? O mundo é assim. Traz aquela tristeza momentânea, mas não muda. Ele continua a mesma pessoa, é só momentâneo.
passou aquilo ali, ele é a mesma pessoa. Irmão, se Deus não intervir, nunca haverá mudança. Então Paulo ficou tão alegre que aquela carta, Deus produziu naquela igreja um arrependimento genuíno e verdadeiro. Houve verdadeira mudança. Não eram só frequentantes de prédio, amigo. Não. Era uma igreja genuína. Amém? E no versículo 11 ele diz assim: pois vede que essa tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Olha o que ela produziu. Algumas traduções falam cuidado. A minha diz dedicação. O que é cuidado? O que é dedicação? Eles manifestaram cuidado pela glória do Senhor. Amém? Como? Eles retirou o homem iníquo, que é aquele que dormia com a mulher do pai dele. Irmão, zelar pela glória de Deus é você não permitir o pecado. E eles tiveram esse cuidado pela glória de Deus. Que hoje não existe isso com aqueles que se dizem igreja. Existe um cuidado, existe um zelo para não permitir o pecado permeando no meio da igreja, porque Paulo diz que um pouquinho de massa leveda toda a massa, irmão. Então eles não eram mais culpados disso, porque aquele iníquo, aquele homem iníquo, que Paulo chama ele de iníquo, eles tiraram da comunhão. Você pode até pecar, mas você vai pecar lá no mundo. Dentro da igreja não, a igreja é a igreja do Deus vivo, ele é santo. Então o cuidado da igreja em tirar aquele homem estava zelando da glória de Deus. Outra coisa que produziu, a defesa própria. Amém? O ato deles limpou a assembleia da cumplicidade. Quer dizer, se tem alguém pecando, eu estou ali permitindo, e eu estou ali junto com ele, eu estou o quê, irmão? Coliado com ele. Você entendeu? Então, em defesa própria, eles expulsou aquele homem. Então, eles estavam isentos, inocentes desse pecado, porque eles não aceitou. Outra coisa que produziu neles, indignação. Talvez você não saiba, mas eu já ensinei isso na Vila Nova. Indignação é algo dentro de nós contra o pecado. Paulo fala isso ali em Efésios, mas ele usa a palavra irai-vos. Irai-vos e não, está lá em Efésios 4. Se não me engano, versículo 23, por ali. Irai-vos e não pecai-vos. Não deis lugar ao diabo. O que é isso para irar? Ele não está falando que você pode irar, não é isso não. Ele está falando para você ser indignado contra o pecado. Ter ira contra o pecado. Não deixar isso diminuir dentro de você, porque a igreja santa de Jesus, ela é sem pecado. Foi o que Jesus tornou ela, sem pecado. A igreja de Jesus, ela não tem pecado. E o que mais que ele diz? Indignação, temor. O temor da santidade de Deus estava dentro deles, daquela igreja. Existia um temor. Irmão, toda pessoa que tem temor dentro dela, ela foge de tudo que é mal. Se é aparência, ela foge. Se é concreto, ela foge, porque há temor dentro dela. Se existe uma pessoa que tem temor dentro dela, ela nunca, amigo, nem pela aparência ela fica perto do que é mal. Isso se existir temor dentro dessa pessoa, mas dessa igreja existia. Que saudade, que preocupação, que anseio por ver a justiça estabelecida que anseio em ver a justiça estabelecida. Em todos os aspectos provastes estar inocente nessa questão. Quer dizer, o que Deus produziu neles, expulsando esse homem do meio deles, tornou aquela igreja inocente. Porque eles não coliou com aquele homem. Não coliou com aquilo que ele estava fazendo. Amém? Então Paulo falou assim, já que a carta produziu o que tinha que produzir, Deus fez o que tinha que fazer, agora eu estou livre para continuar ensinando acerca de outro ministério, que é o ministério do ofertar. Amém? Paulo não fala de dízimo, porque dízimo não é da nossa dispensação, a igreja.
A igreja, Deus estabeleceu a oferta, e isso é um ministério que é dado a toda a igreja. Evaildo pregou uma quinta passada acerca da mina, quem lembra? Ele disse que Deus deu uma mina para cada um. Amigo, Deus dá algo para toda a igreja, não é só para Alessandra, não é só, todos nós temos um ministério. E o que muitos fazem com o ministério que dá para ele? Enterra. Aí o Senhor fala assim: por que vocês não pegou essa mina que eu dei, fui lá e deu ao banco, para que o banco ele produzisse lá o juro? Quantos estão enterrando os ministérios dentro dele próprio? Porque toda a igreja de Jesus, irmão, ela tem algo que Deus deu para ela exercer na igreja de Cristo. E muitos têm o ministério do ofertar e estão enterrando. E vai chegar aquele dia que o Senhor vai falar assim: o que você não deu? Eu não consigo, Thiago, me desculpa, eu tento. Por que você não deu? Vocês acham graça, né, irmão? Eles querem me enquadrar num quadradinho desse. Eu não consigo. Porque somente eu estou doidinha para descer aí embaixo. Amém? Por que você não deu então para os banqueiros? Toda a igreja tem um ministério. E esse é um ministério perfeito dado pelo Pai. O ministério do ofertar, que hoje muitos têm desprezado. Foi o próprio Deus que deu à igreja. E há dois benefícios com esse dinheiro, com essa oferta, que ela vem com um propósito, princípios corretos, que eu vou mostrar para você, que Paulo deixa todos eles aqui, que é para ajudar o pobre na igreja, e que é para ajudar aqueles que ministram a palavra de Deus. Porque os que ministram a palavra de Deus deveriam se dedicar, como Pedro falou, dedicar a palavra. E a igreja cuida da igreja. Mas hoje os ministros têm que trabalhar, irmão, porque a igreja não consegue cuidar nem do pobre e nem da igreja, porque tem escondido o ministério que Deus tem dado. Isso é um ministério da oferta, e foi deixado à igreja esse ministério da oferta. Vamos começar então? Chá, você não arruma o microfone não para mim? Outro? Vem cá, Roberto. Vamos ler aqui. Senta aqui e você vai lendo para nós. Capítulo 8 de 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação... Não, lê só o primeiro versículo. Também, irmãos... 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Amém? Paulo, eu não queria anunciar esse ministério como sendo uma obrigação, mas Paulo queria que todos vissem a graça que havia nessa igreja, porque, irmãos, para que sejam manifestas qualidades divinas, eu disse qualidades o quê? Divinas, que vêm do próprio Cristo, dentro de mim são manifestas. Paulo sabia que ele precisava dar exemplos de outras pessoas que também manifestavam essas qualidades divinas. E Paulo dá dois exemplos, e os dois é um extremo do outro. Ele começa falando de Macedônia, que no versículo 2, ele diz da sua extrema pobreza. E aí depois ele usa o exemplo de Cristo, na sua riqueza, está no versículo 9. Então um extremo do outro, mas todos dois estavam manifestando qualidades divinas, amém? E não é por aquilo que eles tinham,
mas é por aquilo que eles tinham dentro de si, as qualidades divinas, que tem que ter naquele que oferta. O verdadeiro ministério, irmão, ele vem e ele é dado por qualidades divinas dentro de você. Continua. Então, pode continuar. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque então ele mostra duas qualidades divinas. Ele fala gozo, mas é em muita alegria. Não é o que está na sua Bíblia aí? Sim ou não? Em muita, essa é uma qualidade divina. E com que? Transbordam em rica generosidade, é outra qualidade divina. Não adianta só dar, irmão. Tem que dar com alegria e tem que ser com espírito de generosidade. Amém? E não era só em generosidade, era transbordando de rica generosidade. Além deles dar com alegria, o que eles davam, irmão, da sua pobreza, era com generosidade. E ela transbordava. Não era só isso aqui não, era transbordante. Sabe o que Paulo quer? Paulo deseja que a graça haja em nossos corações e permita que seja exercido, para que quando nós formos dar, irmão, nós venhamos dar daquilo que nós sentimos diante do Senhor. Sabe por que eles davam das suas extrema pobreza? Nossa, hoje está pior, Rosana. Da sua extrema pobreza. Da sua extrema pobreza. Ah não, gente, ajuda eu. Porque eles deixou a graça agir no coração deles, irmãos. E ele sabia que o que Jesus fez nele mesmo foi o que motivou eles a fazer por outros. Porque se você não sabe o que é graça, graça é favor que não se merece. Então eles sentiram toda a grandeza dessa graça e falaram: eu não mereço nada de Jesus, então eu também vou fazer pelo outro, assim como Jesus fez por mim. Por isso que eles davam da sua extrema pobreza. Irmão, que qualidades divinas ser expressas. E essa era a alegria deles, irmão, em ofertar. Quando ele pegava lá da sua extrema pobreza, havia uma alegria e falava assim: gente, esse dinheiro vai para ajudar Paulo, porque ele é um homem de Deus, ele é um escolhido de Deus, ele é um ministro de Deus, ele tem um verdadeiro ministério, então eu vou investir na vida dele, porque eu não posso estar lá, mas ele pode. Havia alegria. Então eles dizem assim como Jesus se doou a mim, eu também vou me doar a outro. Aquele que está pobre na igreja, que necessita da minha ajuda, eu vou fazer do mesmo jeito que foi feito a mim, eu farei a outros. É isso que Paulo quer. Não quer que seja uma obrigação. Ele quer que você sinta diante de Jesus tudo que ele fez por você e depois se derrame a outros, aos ministros verdadeiros, não aqueles que se intitulam irmãos, mas que verdadeiramente são e que têm sido desprezados, aqueles que verdadeiramente têm um coração de Cristo e o coração deles, assim como o de Cristo, quer alcançar vidas para que elas não vão para a condenação eterna, mas eles querem que eles sejam salvos e participem, irmãos, naquele dia vindouro, do qual a igreja voltará com Jesus e vai reinar sobre essa terra. É isso que um verdadeiro ministro quer. Ele não quer roubar o seu dinheiro, amigo, como muitos dizem. Ele não quer tirar de você, mas ele quer dar a você aquilo que a ele também foi dado: graça.
abundante graça, favor que ninguém merece, mas Ele deu, Ele quis dar. Então essas são as qualidades que precisa ser vista em nós, quando nós formos no ministério do ofertar. Quando nós formos ofertar, tem que haver alegria e tem que haver um espírito de generosidade dentro de nós. Mas antes que ocorra isso, você tem que permitir, irmão, que a graça haja no coração de vocês, para que não sejam obras da carne que venham ser manifestas, mas que verdadeiramente venham ser qualidades divinas, que venham ser expressadas por cada um nesse ministério do ofertar. Continue, Roberto. Antes, deixa eu mostrar para você quais as igrejas que estavam passando por isso. Leia, Roberto, Romanos, capítulo 15, versículo 26. Uma outra pessoa senta ali do lado do Roberto com a Bíblia. Quem vai? Rosana, vai lá, por favor. Aí, Roberta, acabou, você passa para ela. Rosana, abre lá em Hebreus 13, versículo 26. Pode ler, Roberto. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Então essa oferta que está se levantando aqui em Coríntios 8 é para essa igreja na Judéia. Hebreus capítulo 3, versículo 13, 26. É o 25? Então pode ler. A graça seja com todos vós. Amém. Não, então é 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente... Não, aí é o 26. Peraí, deixa eu ver. Gente, o Hebreu sumiu aqui. É 24. 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Então vamos lá agora, versículo 3. Então quais são as qualidades para um verdadeiro ministério do dar? Qual que é? Ah não, gente, eu sei que essas máscaras aí me ajudam. O quê? O que que é? Ixi, fala aí, Roberto. Hã? Quais são as qualidades? Amor, alegria e generosidade. Agora eu escutei, quem falou com força aí? Bom, para você falar com essa massa tem que ser com força. Quais são as qualidades divinas? Não. Alegria, generosidade. Quais são as qualidades divinas? Amém? E não é o que você tem, porque essa igreja estava em extrema pobreza. Então alguém vai falar assim, mas eu não tenho, mas essa igreja estava onde? Extrema. Irmão, o que a gente tira de uma extrema pobreza? Me ajuda, irmão. E eles ofertaram. Estavam sendo movidos por qualidades divinas ou não? Era algo carnal, irmão, para mostrar que eles estavam ajudando a igreja? Avareza? Ambição egoísta? Não. Havia uma alegria no fazer aquilo. Havia uma generosidade. Não era por aquilo que eles tinham. É porque tinha alegria, porque tinha generosidade. Irmãos, esse é um ministério dado à igreja, que todos nós podemos fazer parte.
E é tão lindo que a Bíblia diz que depois você vai ser recompensado por tudo aquilo que Ele colocou na sua mão e que você não enterrou, mas que você fez produzir. Fez produzir. E não adianta você ofertar, porque Ele sabe se você está ofertando com o espírito correto, porque Deus é onisciente. Amigo, eu talvez não saiba, mas Ele sabe todas as coisas, sabe a intenção do seu coração. Se não for com alegria, se não for com generosidade, amigo, não vai colher recompensa. Paulo diz assim, ó, que a madeira, o feno e a palha, todas as obras feitas por essas coisas vão ser queimadas. Madeira é tudo que é natural, feno é carne, palha é tudo que é mal, toda obra que você faz para Deus, pela carne, naturalmente, e pela maldade, vai queimar naquele dia, amigo. Não foi, amigo, Ele sabe se foi ou não, por naturalidade sua, pelo primeiro homem, Ele sabe, amigo. Então como eu faço? Irmão, a Bíblia diz que nós temos que ser homens espirituais. E um homem espiritual, ele ora todo dia, ele medita na palavra todo dia, ele carrega a sua cruz todos os dias, sem vacilar. E aí Paulo ainda diz assim, ó, então, você é um homem espiritual, agora enchei-vos do Espírito, que não adianta ser só um homem espiritual, tem que se encher. A pessoa que se enche do Espírito é aquela, amigo, que se ocupa com as coisas de Cristo. Ele visita, ele ajuda, ele faz as coisas de Cristo com toda alegria, com todo amor. Se a igreja está reunida, ele está reunido. Se a igreja está orando, ele está orando, porque ele é cheio do Espírito. Ele se ocupa com tudo que é de Cristo. Esse é um homem cheio do Espírito. Você quer achar um homem cheio do Espírito? Quando eu falo homem, eu estou generalizando, né? Todo mundo sabe disso. É mulher também, né, amiga? Nós estamos nesse meio. É aquele que se envolve com as coisas de Cristo, com aquilo que Cristo se agrada. Se tem um irmão que não sumiu, vai lá, irmão. Só você percebeu que ele sumiu, vai lá. Ô irmão, estamos aqui, vamos junto, amigo, o fim não acabou não, você está vivo, vamos, eu vou orar com você, eu vou vir aqui, se quiser eu te carrego, mas nós vamos junto, nós vamos chegar lá. Ele se ocupa com as coisas de Cristo, porque Jesus morreu para salvar o mundo inteiro. Só que não foi por todos, irmãos, foi por muitos, porque não foram todos que creu. Não é todo aquele que creu. Mas se existe um irmão que está passando por algo, vai lá. Alô, irmão, precisou de mim? Liga nós, como diz o amigo. Liga nós. Irmão, ajude. Seja cheio do Espírito Santo. E o homem cheio do Espírito é aquele que é governado pelo próprio Espírito Santo. Irmão, hoje eu fico vendo as pessoas desejando não fazer as obras da carne, mas você, na sua força, você não consegue não. Deus produziu uma lei para nos livrar das obras da carne, é a lei do Espírito de vida. É só o Espírito Santo que livra você de viver pela carne. Se ele não estiver ativo dentro de você, amigo, porque ele está dentro de você. A Bíblia diz que todo aquele que creu em Jesus, o Espírito Santo está vivo dentro dele. Só que o Espírito Santo, irmão, ele só faz aquilo que você permite. Primeiro, se você anda na carne, ele não vai operar em você. Ele pode estar aí dentro, mas ele não opera. Não. Porque a Bíblia diz que a carne e o Espírito lutam um contra. Mas se o Espírito não tem lugar, ele vai ficar lá? Quietinho no lugar dele, amigo. Você está odiando todo dia? Então você está andando pela carne. Todo dia não, né, irmão? Porque a igreja não anda todo dia. E ele acha assim, nossa, eu só odiei tem 2 semanas, Roberto. Então não estou andando na carne mais não. Foi só 2 semanas que eu odiei alguém. E odiar, irmão, é ter aversão. Porque tem pessoas que acham que odiar que é trem, né? Só se você não bater, como vou dizer o popular. Meu santo não bateu com o santo dela. Eu não suporto. Não, que a pessoa, isso é ódio. Carne, amigo, operante aí. O Espírito está quietinho, não faz nada.
E você vai indo até se tornar escravo daquilo que Cristo te libertou de novo. Continua, Roberto. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda do seu poder deram... Onde você está, Roberto? Em Coríntios. Ah, você já leu? Ah, eu já leio, tá. Lá em Coríntios, versículo 3. Porquanto posso dar testemunha que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, porque foi na sua extrema pobreza. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio. O ministério da oferta é o quê? Para a igreja? Privilégio. Pois nos solicitaram o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Quer dizer, dá a entender que Paulo não queria pegar a oferta deles porque eles eram extremamente pobres. Aí eles falam assim, que isso, Paulo? Podemos até ser pobre, mas vem cá, você vai nos privar desse privilégio de contribuir em ajudar os nossos irmãos? Você não vai fazer isso, não. Nós estamos aqui com a nossa oferta, não é muita coisa não, mas é com alegria, é com generosidade. Você vai levar a nossa oferta àqueles irmãos que estão lá na Judéia passando fome. É isso, Paulo, que nós, as igrejas da Macedônia, que eram 3, Bereia, Tessalônica e Filipenses, todos eles estavam na extrema pobreza, em tribulação, que dá a entender que havia perseguição sobre eles, e ele está dizendo, eu vou. Nós vamos ofertar, você não vai tirar esse privilégio de nós não, Paulo. 5. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos e a nós pela vontade. Irmão, isso é devoção. Que hoje tem muitas pessoas que Jesus salvam ela, mas elas não se dão a Cristo. Elas não se doam ao Senhor. Irmão, a pessoa que se doa ao Senhor é igual Paulo, é igual essa igreja. Vive em função de Cristo, daquilo que Ele quer. Isso é uma pessoa que se dá a Ele. Paulo diz assim, ó. Vou lá que é mais fácil ler do que... No capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, ó, no versículo 22. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Essas são as pessoas que se doam, elas se tornam escravos de Cristo. Romanos 1, Paulo fala assim, eu sou servo. Quem é o servo? É aquele que serve. Aí Paulo no capítulo 6, versículo 20, de 1 Coríntios, Paulo diz assim, ó. Pois fostes comprado por um alto preço, o 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, mas vocês pertencem a Ele agora. Então aquele que se doa para Deus, ele faz aquilo que Ele quer, ele não faz mais a sua vontade. A minha vontade é fazer isso. Não, deixa eu ver qual é a vontade do meu Senhor, eu vou fazer aquilo ali. Então eles, irmãos, não deram só aquilo que eles tinham, mas eles deram a si próprios para o Senhor, e não só para o Senhor, deram para Paulo e para os homens de Paulo, para o ministério. Eles não deu só a si para Deus, mas eles também para Paulo. Que lindo, né, irmão? Uma igreja que anda pelas qualidades divinas, ela é diferenciada. Irmão, você vê a beleza em todos os atos dela. Irmão, eu disse isso já tem um tempo. Por que você acha que Deus está nos dando a oportunidade de conhecer a verdadeira doutrina dele? Será para quê, irmão? Só para você escutar? A intenção de Paulo em escrever aquela carta foi para que eles não tivessem nenhum prejuízo
Porque todo aquele que anda fora da verdade vai ter prejuízo na vida dele, irmão. Coríntios, Paulo diz que havia muitos fracos. O que é uma pessoa fraca? Ela não consegue ajudar nem ela própria. Havia muitos doentes, existem muitas doenças no corpo de pessoas que são cristãs, que é por causa de pecado, que não deveria estar aí. E tem muitos que já morreu, porque andar fora do evangelho leva você mais cedo, irmão. Leva mais cedo. Agora, quando você olha homens que atravessam 100, você pode ter certeza que esse indivíduo aí deu uma andadinha, mas bem andado com Jesus. É diferente. É diferente, amigo, aquele que vive pela verdadeira doutrina deixada por Paulo. E não é uma coisa que está oculta não, porque está nas suas mãos. Você pode conhecer ela na hora que você quiser. Versículo 6. De tal maneira que pedimos a Tito, que assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Porque isso é uma expressão de graça. Você sente diante do Senhor toda a graça que Ele te deu, e agora você vem e expressa a outra essa mesma graça. Amém? Então a igreja de Corinto está falando assim, porque na primeira carta Paulo fala de oferta ali. Aí eles falam assim, Paulo, nós queremos ofertar. Só que eles só falaram que queriam ofertar, mas eles não ofertou. Então Paulo está dizendo assim, de tal maneira que pedimos a Tito, que assim como já havia começado semelhantemente, completasse essa expressão. Não é só falar que você quer fazer, mas tem que fazer. Eles falaram que queriam, mas não apareceu nada, amigo. Aí Paulo falou assim, agora estou enviando Tito para buscar. Vocês falaram que quer ofertar, vocês falaram que quer ajudar, nesse mesmo espírito, com essas mesmas qualidades divinas. Não é só falar, é expressar com ações. 7. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo. Depois que Paulo escreveu a carta para Coríntios, olha o que acontece. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor que temos despertado em vós, vedes que igualmente transbordei nesse privilégio de contribuir. Quer dizer, eles transbordavam em fé, eles transbordavam na palavra, eles transbordavam no conhecimento dessa palavra. Quer dizer, não adianta só saber, mas eles tinham o conhecimento da palavra que eles ouviram. A dedicação do qual eles não deixou o pecado, o zelo pelo cuidado da glória de Deus. Havia uma dedicação deles para com as coisas do Pai, com a glória dele. E agora, com amor, transbordavam. Agora Paulo fala assim, agora que vocês completem. Eu quero que vocês completem. Que vocês também transbordem no contribuir. Que não seja só fé, que não seja só amor, que não seja só palavra, que não seja só conhecimento, que não seja só a dedicação, mas que seja o contribuir também. 8. Não vos digo isso como quem dá ordens, porque Paulo quer que a graça haja no coração de vocês. Paulo quer que o quê? Que a graça haja em nossos, para que venhamos sentir diante do Senhor a graça que Ele nos fez e possamos expressar a graça a outros. Amém? Da ordem, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação com a dedicação dos outros. Então, irmão, não adianta você falar que você ama alguém se não há nenhuma ação. Esses casais que ficam um olhando para o outro, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, não, irmão, para. Verdadeiro amor não é falado, é expressado. Os maridos, a Bíblia diz assim, ame a sua esposa como eu amei a minha igreja, se sacrificando todo dia por ela. E as mulheres se sujeitam aos seus maridos, assim como a minha igreja se sujeita a mim. Essa é outra coisa que é uma qualidade divina, sujeição. Amigo, só aquele que anda no Espírito consegue isso. Se sujeitar ao outro, porque foi isso que Cristo fez por mim. Eu era pecadora,
eu era transgressora, eu era condenada a uma ira eterna. E Ele veio e se sujeitou por amor de mim. Se sacrificou. Ele se despojou de tudo que Ele era, de tudo que Ele tinha, para me salvar. Você ama sua esposa assim? Se sacrifica por ela? E você, esposa, se sujeita ao seu marido? Hã? Agora Paulo vai dar o outro exemplo, o de Cristo. Amém? Quem vai ler o versículo 8 para nós? É o 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Viu o outro contraste? As igrejas da Macedônia eram extremamente pobres, mas Jesus era extremamente rico. Aí Ele vai e se faz pobre, para que você fosse o quê? Rico. E Ele não está falando de dinheiro não, irmão, porque a pessoa mais pobre é aquela que acha que o dinheiro faz dela alguma coisa. A pessoa mais rica é aquela que entende o sacrifício de Jesus na cruz, porque eu não merecia, irmão, ninguém merecia aquela obra, todos nós merecíamos o inferno. Essa é a maior riqueza de Deus para nós. Ele foi lá e moeu o seu filho no meu lugar. Ele foi lá e derramou a ira de Deus sobre ele, que deveria derramar sobre mim e sobre você. E Ele pediu que isso acontecesse conosco, para que você fosse rica. A igreja de Jesus vai voltar no milênio, irmão, e ela vai governar sobre a terra. A Bíblia diz que Ele vai nos dar um corpo glorificado igual ao de Jesus. Na mesma hora que eu estiver lá no céu, eu estarei lá no Japão, porque há a recompensa das coisas que fizemos aqui. E se eu for fiel naquela única mina que Ele me deu, Ele vai me dar 10 minas, Ele vai me dar 10 cidades, Ele vai me dar 10 cidades, se eu for fiel. Eu vou cuidar do Japão, eu vou cuidar de uma cidade lá no Japão, uma cidade ali no Brasil, uma cidade ali, 10 cidades, que eu vou estar reinando com Cristo junto naquelas cidades. Eu vou voltar nessa terra, a igreja vai voltar nessa terra, não vai ter dor no corpo dela, o corpo dela é perfeito. Na mesma hora que ela está aqui, ela está lá. Essa é a maior riqueza, irmão. Você vai reinar Jesus. Você vai reinar com Jesus no milênio. Mas isso é para a verdadeira igreja, para aquela que nós vemos as verdadeiras qualidades divinas sendo manifestas na vida dela. Amém? Então eu quero, vamos lá, Roberto, é rapidinho. Primeiro você tem que ver, vai, Mateus 13, 44. Rosana, aí você abre aí Mateus 20, 28. Escuta para você ver o amor de Jesus por mim e por você. Mateus 3, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O gozo é o quê? O homem é Jesus. Aí ele vê um tesouro, que são as pessoas. Aí ele vai, esconde aquelas pessoas lá e fala assim, gente, eu tenho que vender, porque havia uma alegria na oferta de Jesus por nós, irmão. Ele falou, essas pessoas são preciosas para mim, então eu tenho que pagar um alto preço por elas. Ele se despojou de tudo que Ele era, irmão. Ele não veio aqui nessa terra como Deus, não. Ele veio como homem e sofreu. O meu sofrimento não foi o dele. Ele carregou o meu pecado. Jesus nunca pecou.
Olha a alegria de Jesus. Ele vai lá e vende tudo que ele tem e tira a coroa dele. Ele tira a autoridade dele, porque a Bíblia diz que ele não operou pela autoridade dele, ele operou pela autoridade do Espírito Santo. Olha que sujeição, né, irmão? Ele é Deus. E ele vem e não opera no poder dele. Ele opera no poder do Espírito Santo. Ah, gente. Como não viver em função desse Jesus hoje? E é com alegria que ele faz isso. Ele vai morrer por você com alegria, irmão. Você acha que havia tristeza em Jesus e suportar tudo que ele suportou? Não! A única tristeza dele foi ter que se separar de Deus por 3 dias. E ter que suportar um pecado sobre ele, porque ele nunca foi coliado com o pecado. Então isso foi insuportável para Cristo, que ele até suou gotas de sangue. Mas por amor a mim e a você, ele fez isso com alegria. Vai, Rosana, Gálatas, Roberta, aí você abre aí Gálatas 2:20, pode ler, Rosana. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Foi isso que ele veio fazer por você. Rosana, Efésios 5, 25. Lê, Roberto, 2. 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pode ler. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, eu posso ler vários, aqui tenho muitos, mas não dá tempo. Mostrar o amor de Cristo por você. Que você é algo que Ele amou e ama, e todos os dias vai te amar. E o amor dele, irmão, vai se estender pela eternidade. Porque a promessa de Deus com Israel, acabou os mil anos, acabou. Mas a Bíblia diz que a promessa com a igreja, ela vai atravessar a eternidade. Então Jesus vai estar sempre com você. Sempre com você. Não acaba, é eterno. Em todo tempo, amigo, Ele vai lá, Ele estará com você. Isso é lindo ou não, irmão? Se ninguém mais amar você, Cristo verdadeiramente amou você com um verdadeiro amor. E não foi só de palavra, irmão. Você vai ver isso pela eternidade toda, o amor de Jesus por você. Né? Claro que lá você vai ter outro nome, né? Mas já pensou Jesus chegando lá, Robertinho, porque nós não sabemos como é que é o nome do Roberto lá, né? Mas vamos chamar de Robertinho. E aí, meu amado, né? Ah, irmão, Ele vai estar com você na eternidade, provando o amor dEle. Provando não, né, irmão? Já provou. Mostrando, e você vai ver em todo tempo o amor dEle por você. Amém? Mão do céu. Não dá. Então eu vou mostrar como que a gente tem, como que tem que ser as ofertas. Vamos lá no versículo 11. Então Paulo vai nos mostrar o princípio de dar. Versículo 11. Agora, pois, completai a obra a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualmente ao zelo de contribuir. Essa é a primeira coisa. Tem que haver disposição em nós. Qual que é o primeiro princípio? Disposição em dar. Amém? Vai lá, Roberto. Êxodo 35, aí você lê o versículo 5 e o versículo 29, para você ver que essa disposição, quem dá para nós é o próprio Deus. Esse é o primeiro princípio. Êxodo 35, versículo 5. Tomai do que vós tendes,
uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Agora vai no 29. Então Deus coloca à disposição em nossos corações. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Então, Deus coloca à disposição em nossos corações, tanto homens quanto mulheres, porque hoje a gente vê que quem é casado quase não oferta, né? É só o marido que faz isso. Mas você vê que Deus coloca à disposição tanto no coração do homem quanto da mulher. Amém? Então, esse é o primeiro princípio. Tem que ter disposição. As qualidades divinas, elas são a alegria e a generosidade. Mas agora o princípio para dar, para ofertar, é ter disposição para isso. E é Deus que faz isso em nossos corações. Quando a graça vem e age em nossos corações e nos faz sentir diante dEle. Você entende isso? Então Ele faz isso conosco. É o primeiro princípio. O segundo princípio, versículo 12. Porque se existe disposição, isso é aceitável. Então vai ser aceitável a sua oferta. Se existe o quê? Disposição. Conforme o que alguém possui. Esse é o segundo princípio. Mas eu não tenho nada, eu não ganho nada. Então como é que eu vou ofertar? Mas eu tenho. Então eu tenho condição de ter, sim ou não? De ofertar, sim ou não? Mas quando a pessoa não tem, ela não trabalha, ela não recebe um centavo, ela vai ofertar do quê? Então esse é o segundo princípio, é daquilo que você possui. Então eu tenho. Se eu não tenho, não tem como ofertar. Primeiro princípio, disposição. Segundo princípio, é conforme. Tem, então você tem como ofertar. Não tem, então não tem como ofertar. Você já viu que as pessoas que falam assim, você tem que dar? Não pode, irmão, isso não é bíblico. E a terceiro, entretanto, o versículo 13, entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha suprir a vossa privação, assim haja igualdade. Esse é o terceiro princípio, que você tem que saber, irmão, que você está dando para alguém que não tem hoje, porque talvez um dia vai ocorrer na sua vida que você vai precisar de ajuda de alguém. Que isso, Alessandro? Tem um serviço bom, o trem está tudo fluindo para mim. Irmão, você não sabe o dia de amanhã. Então isso é o terceiro princípio. Eu oferto, eu faço isso hoje porque talvez eu venha precisar disso amanhã. E você não sabe, irmão. Então Paulo nos ensina isso, mostrando o princípio aqui, como está escrito. A quem muito havia colhido, não fez em excesso, para que não faltasse a quem pouco recolher. Abre lá, Rosana, Êxodo 16. Aí você lê o versículo 18 e 19. Roberto, abre Efésios 4, 28. Então você vai ver esse terceiro princípio aí. Pode ler, Rosana, 16, 18. Porém, medindo-o com o comer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. É assim, Deus falou assim: eu vou dar um maná para vocês. Aí o chefe da família, ele pegava uma vasilha, ele ia lá de manhã e colhia naquela vasilha a medida das pessoas que estavam dentro da tenda dele. Se fosse 12 pessoas, ele tinha que colher na medida
De 12 pessoas. Aí tinha outra tenda aqui. Nessa tenda só tinha 4 pessoas. Então o chefe daquela família saía de manhã e pegava uma medida para quantas pessoas? Aí Paulo diz assim, ó, aquele que pegou muito, ele não pegou acima, e nem o que pegou pouco, faltou na vida dele. Porque esse é o princípio de Deus, amigo. Se você ganha pouco, pode ter certeza que não vai te faltar. E se você ganha muito, pode ter certeza, é porque você tem muitos para quem ajudar. Então esse é um princípio que Paulo nos deixou para que você veja isso hoje. Se você tem muito, dê do seu muito. Se você tem o seu pouco, dê do seu pouco. E todos os dois serão recebidos em igualdade. Leia. Porque hoje nós fazemos, esse é o princípio bíblico. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então hoje você trabalha para quê, irmão? Para você ter para você e para repartir para aquele que tiver em princípio bíblico. Mas hoje as pessoas estão juntando dinheiro no banco para quê, irmão? Aí Jesus vem, leva o indivíduo. Isso se levar, hein, gente? E se ficar? Que tristeza. Ele falou que o princípio bíblico é você trabalhar para que você tenha e para que você ajude aquele que não tem. Esse é o princípio bíblico. Não é para você juntar lá, não. Quantas vezes você ouviu Jesus, falando isso? Não, a Bíblia falando isso. Juntar e tesouro na terra não, irmão, porque o ladrão vai vir e vai fazer o que com ele? Vai te roubar. Não, irmão, eu junto tesouro lá no céu. Porque vai ser tanta recompensa que quando for sair lá diante do tribunal de Cristo, vai pedir a Alessandra para ajudar. Tá, Zé? Pode pedir, viu, mãe? Eu vou ajudar vocês a carregar as recompensas de vocês. Irmão, não dá, né, Roberto? Não dá, não dá. Agora vamos só ver a recompensa do seu dar. Vamos lá para o capítulo 9. Não dá para me ler tudo, irmão, então vou ler só um pedacinho, porque, olha lá para você ver a hora. Aquele relógio não parou? Ô, Charles, você tinha que ter desligado lá. Tirado das pilhas dele, Charles. O 5 do capítulo 9. Sendo assim, considerai necessário pedir a esses irmãos que vos visitasse e preparasse de antemão a vossa contribuição, já que havia sido prometida, para que seja pronta como oferta. Oferta o quê? A oferta tem que ser o quê? E não como algo arrancado do quê? Porque esse não é um princípio não, irmão, avareza não, isso é carne. E a Bíblia diz que vai queimar. Toda ação sua feita pela carne, amigo, vai queimar. Que triste. Perde tempo não. Vamos agir pelo espírito correto, generosidade. Aí ele fala assim, ó, o arrancado da avareza, versículo 6. Lembrai-vos que aquele que pouco semeia igualmente, faz o quê? Vai colher com escassez. Toda pessoa que dá pela avareza, irmão, eu não colhe quase nada. Carne, amigo. Paulo diz ali em Gálatas que todo fruto da carne é só destruição. Aí ele deu com avareza. Aí ele acha assim, mas eu dei, vou receber. Não, irmão, é só destruição. Mas agora o princípio da generosidade, olha aqui, ó. Mas aquele que semeia com... Ai, que lindo, hein, irmão? Ele colhe o quê? Tem uma tradução que eu gosto muito, colherá bênçãos, porque não existe, esse não é o princípio da igreja ser rico. Se alguém está induzindo você que a igreja ela veio para ser rica, isso é mentira. Eu gosto dessa tradução bênção, porque Deus pode nos voltar tanto como financeiro, como quanto bênçãos espirituais. Porque eu provo isso com a igreja da Macedônia. Ela era extremamente o quê? Se existisse promessa de riqueza, então eles tinham que ser o quê, irmão? Mas eles estavam o quê? Em extrema?
Uai, então essa igreja aí estava perdidona, sim ou não? Não existe esse princípio de riqueza para a igreja, não. Não. Mas ele pode vir, Deus pode te dar uma colheita de... Talvez ele não te dê o dinheiro, mas ele te dê a condição que você precisa. Quantos já precisou de alguma coisa? Precisava de certa quantidade, Deus não te deu o dinheiro, mas ele te deu a condição daquilo que você precisava, sim ou não? Porque vem, irmão, essa é a recompensa hoje. Então essa é a recompensa do nosso dar na terra. Ela pode vir como algo espiritual, ou ela pode vir como algo financeiro mesmo, amém? Só que não como riqueza, igual você vê essas pessoas pregando aí, que você vai ser rico, vai ter isso, vai ter... Mentira, irmão. Mentira. Paulo falou assim, ixi, eu estou pela oferta do povo pagando aluguel aqui, ó. Vocês sabem, está lá em Romano. Pagando aluguel. O homem de Deus ainda estava preso, pagando aluguel. Então, isso é mentira. A maior riqueza, irmão, é nós termos Jesus. Porque eu vou voltar nessa terra. E tudo que eu não pude desfrutar hoje, por ser uma igreja perseguida, uma igreja que passa por tribulação igual essa que estava passando, eu vou voltar e desfrutar. Agora num corpo glorificado, que não tem dor, que não tem fome, que não tem nenhum empecilho para esse corpo. Na mesma hora que eu quiser estar no Japão, eu estou. Na mesma hora que eu quiser estar ali em Uberlândia, eu estou. Em Monte Carmelo, eu estou. Ai, irmão, as promessas da igreja, elas são mais excelentes do que as promessas judaicas. Agora nós não estamos vendo muito disso, não. Paulo fala isso para Timóteo. Não, amigo, o Senhor vai fazer você entender. A nossa vida é assim, é igual o agricultor. Ele vai lá, joga semente, não é amanhã que tudo acontece. Não, tem que esperar muito tempo o negócio nascer, colher. Mas está chegando, irmão, Jesus está voltando. Vamos ficar firme nele. Todo dia, continua orando, meditando na palavra, carregando essa cruz que não é fácil não, mas ele é com você todo dia. Paulo disse assim, ó, todo mundo me abandonou, mas Jesus estava comigo. Pode todo mundo te abandonar, mas ele está contigo, irmão. E ele vai fazer você atravessar até a volta dele. É ele que te segura na mão todo dia. E olha que você ainda vai achar uns irmãos bonzinhos aí, que também é igualinho Jesus. Você vai achar, irmão, porque esses irmãos vão se despertar com a verdadeira doutrina de Cristo. Agora Paulo fala de um outro benefício, esse é aqui da terra, mas ele vai falar de um outro benefício, versículo 9 é o último, não tem como eu continuar. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Eternamente? Então ele não está falando de agora não, ele está falando de algo que... Agora ele está falando de uma recompensa do seu dar hoje, que é eterno, que vai começar no milênio, quando a igreja vier, e que vai perdurar pela eternidade, quando acabar os 1000 anos aqui na terra. Ai, que glória, hein, gente? Que glória! A recompensa não acaba aqui, irmão, para a igreja não. Ela começa aqui e ela permeia a eternidade. 10. Aquele que oferta a semente ao que semeia e o pão a quem tem fome também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa justiça. Eu vou terminar com o versículo Apocalipse 19, 8. Vai lá, um dos dois aí, qualquer um. Os frutos dessa justiça é quando Jesus vier para estabelecer a verdadeira justiça dele, porque ele foi rejeitado. Pode ler. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Sabe o que é justiça? São atos corretos que você fez aqui e que vai permear na eternidade, irmão. No milênio, 1000 anos, e depois na eternidade com Jesus. Irmão, então nada do que você faz hoje no Senhor, não na carne, não com maldade, não com que algo que é natural, mas com o espírito correto diante de Deus, com as qualidades divinas, com alegria,
com um espírito de generosidade. Você operando nesse ministério, que Paulo diz que é ministério, não deu para me ler, mas está no capítulo 9, ele chama o ofertar de ministério. É um dos ministérios de Deus dado a nós. Então você vai ter recompensa hoje e vai ter recompensa na eternidade. Irmão, que essa verdade, ela possa a partir de hoje conduzir a sua vida. Que não venha estar somente aqui, mas que isso possa atravessar dentro do seu coração e que você possa viver todos os dias essa verdade. Irmão, não venha com escassez, com ambição egoísta, com o seu coração. Não, deixe a graça agir em você e manifestar essas qualidades divinas e você operar nesse ministério, para que não tenha somente agora, mas no porvir, a recompensa do que você fez no Senhor, com o espírito correto. Fique sobre seus pés.